Olá a todos, gostaria de convidar os amigos e irmãos para mais um estudo da Palavra de Deus, que nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense e hoje nós vamos estudar a lição 3. Mas antes, desculpa, queria convidar os irmãos para fazer a leitura do texto básico que está em 1 Pedro, de 1 a 13, né? Versículo 13, que diz assim: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos e obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. São as palavras do nosso querido mestre, né? Vamos orar, vamos agradecer por mais um estudo, que assim o Senhor possa estar nos abençoando e esclarecendo nossa mente para o entendimento desse estudo. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa hora, Senhor, que entramos na Tua presença para te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor dá a cada um, que nós possamos ser esclarecidos por Ti através do Teu Espírito Santo e assim poder entender mais a Sua Santa Escritura. Em nome de Jesus que nós queremos te agradecer por tudo. Amém. Irmãos, esse estudo tem o título O Segredo para uma Vida Santa. E o texto básico, 1 Pedro, de 1, versículo 13 a 16. A lição se divide em 3 tópicos. Primeiro tópico, a santidade e as atitudes resultantes de escolhas. Segundo tópico, a santidade e as atitudes resultantes de obediência. Terceiro tópico, a santidade e as atitudes resultantes do relacionamento. E concluindo o estudo, para pensar e agir. O objetivo do estudo é, primeiro, definir santidade. Segundo, identificar 2 convicções fundamentais, santificação e religiosidade. O autor da lição é o pastor Samuel Muri de Aquino, da Convenção Batista Fluminense. E o estudo, vamos para o estudo, né? Porque há distanciamento entre a teologia e a prática, entre a doutrina e a vivência? Como desenvolver uma vida santificada em um mundo completamente dominado pelo pecado e contrário aos valores estabelecidos na palavra de Deus? O que estava impedindo e dificultando os primeiros leitores para que Pedro os chamasse para uma vida de santidade? Quais eram as questões envolvidas que seria capaz de influenciar para uma derrota e retorno às práticas antigas antes da conversão? Atualmente, o que leva os cristãos a terem uma vida dúbia, em que exalta o pertencimento a uma determinada igreja, mas trata com desprezo e negligência o seu testemunho e compromisso com o Evangelho? Responder essas perguntas pode nos ajudar nesse tempo tão complexo para a vida cristã. Então aqui estão algumas perguntas que, tanto naquela época como nesses dias atuais, né, nós podemos dizer que a Bíblia é sempre atual e ela fala das retornos das práticas antigas que as pessoas não estavam entendendo, e o apóstolo Pedro ele faz essa carta chamando a responsabilidade dos novos convertidos a entender qual é a vida cristã. Ao alcançarmos um padrão elevado esperado para um seguidor de Cristo e consequentemente de atingir a expectativa de Deus para nós.
Destas e outras perguntas podemos extrair o segredo para uma vida santa, agradável a Deus. Primeiro tópico, né? Nós já falamos dos tópicos, né? E o primeiro tópico é a santidade e as atitudes resultantes de escolhas. Que está baseado, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio, esperar inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Primeiro, importância de cingir os lombos do vosso entendimento. Por que ele usa essa expressão, cingindo os lombos? Traduzido na NVI como esteja com a mente preparada prontos para agir. Então, irmão, o cristão, diante das adversidades e os problemas, ele tem que estar preparado para assim responder. Tomando por cada garganta. Para responder aos problemas da vida, né? Ele diz assim, no contexto nos ensina que era comum um homem levantar sua vestimenta longa até a cintura e ficar em condição de desenvolver uma ação rapidamente, seja andar, correr ou entrar em uma batalha, de igual forma a mente vigilante. Então ele usa a sua imaginação, ele usa como se uma pessoa, um homem, né, tivesse com aquela vestimenta antiga, né, uma roupa longa e tivesse preparado para a luta diária, né, ou correr ou andar. Assim seria a nossa mente, está apta, preparada para desenvolver aquela forma. Eu botei aqui as escolhas, né? O que é escolha? É seleção, opção e preferência. Então nós temos que ter essa opção na nossa vida, essa seleção, essa preferência no ato de nós estarmos preparados, sempre vigilante. O cristão precisa estar atento àquilo que ocupa o seu pensamento. Nossa mente é um depósito para muitas coisas e nós temos que ocupar a nossa mente com o que é de cima, do alto. O seduz para produzir um resultado negativo na vida, agindo para uma realidade de erro e desobediência. Se nossa mente estiver desocupada, vazia, ela pode botar muito resíduo sujo, né, lixo, né, pensamento. John Scott afirma que o uso responsável da nossa mente enriquece a nossa vida cristã. Esse pensador, né? O apóstolo Paulo escreve em Filipenses 4, 7, 8. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações, as suas mentes, em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, e tudo que for correto, e tudo que for puro, tudo que for amável, e tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nas coisas que são de cima. Ou seja, nossa mente deve ser purificada para que Deus possa trabalhar, o Espírito Santo possa trabalhar, confortar os nossos corações nesses dias difíceis que nós temos passado, porque a tribulação é grande. Mas perguntam, mas você está sendo perseguido? Alguém está te afrontando? Não, as coisas do mundo, irmão, são contrárias à vontade de Deus. E isso entristece não só o Espírito Santo, mas ao verdadeiro crente, que não conforma com as coisas desse mundo. Né? Nós não devemos conformar com as coisas que estão acontecendo. O convite é para pensar nas coisas que são de cima, ocupar a mente com as coisas do alto. Né? E em 1 Coríntios 2,16 ele diz que nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, irmão, devemos estar sempre na expectativa do reino dos céus, sempre pronto para agir conforme um cristão verdadeiramente é. A mente é a parte importante do processo de uma vida santa e podemos escolher o que deve ocupá-lo. Então, aqui o apóstolo Pedro, né, nessa carta, ele traz a responsabilidade para
que nós possamos estar sempre ocupando a nossa mente com as coisas de Deus. Importante que nós aqui, já falamos várias vezes, somos peregrinos nessa terra. E o corpo é importante, os membros, mas o que comanda é a cabeça, né? O que comanda o corpo é a cabeça, é a mente. Então sejamos... Segundo ponto desse primeiro parágrafo, né? Primeiro tópico. A importância da sobriedade, seja sóbrio. Uma pessoa sóbria, ele não está embriagado. Ele está lúcido, né? Foi a exortação de Pedro no sentido de manter o equilíbrio, atentos e vigilantes. Nesse mundo difícil que muitas pessoas são corrompidas, temos que ter o equilíbrio para não também ser levado pelo vento de várias doutrinas. Como exemplo, podemos citar uma pessoa que utiliza algum tipo de bebida alcoólica, entorpecente. O seu controle e, como consequência, comete muitos erros equívocos. Diante da ordem da palavra de Deus, podemos concluir que ser sóbrio é uma escolha da nossa parte. Então devemos escolher o que nós somos realmente. Nós somos crentes, somos filhos de Deus. Devemos ter um comportamento equilibrado diante da sociedade, porque a sociedade está no caos. E nós somos a luz desse mundo e o sal dessa terra. Então nós temos que temperar o contrapeso diante da que a sociedade vai, e nós temos que ser o espelho para esse mundo. A importância de esperar na graça. Somos confrontados com a realidade de abandonar nossa capacidade e conceito que conseguimos vencer por nós mesmos e compreendemos a necessidade de viver na dependência completa e total da graça, pois pela graça somos salvos, pela graça somos santificados, pela graça vencemos e prosseguimos, pela graça superamos a adversidade e provações. Todo cristão é convidado a esperar inteiramente na graça e atingir o estado perfeito prometido pelo Senhor. Qual é esse estado? O estado do varão perfeito em Cristo Jesus. Quando nós completarmos esse equilíbrio, então nós sempre estaremos preparados. Segundo tópico, a santidade e as atitudes resultantes da obediência. O que é uma pessoa obediente? É uma pessoa que é submissa, submete aos conceitos, aos padrões, né? Ele está sempre apto a obedecer, a dizer sim. No passado, antes da conversão, eles tinham um comportamento que era regido pela ignorância, separado da vida de Deus. Já está dizendo tudo. Eles eram separados de Deus. E agora, com esse novo comportamento da santidade, Paulo, em Efésios 2, declara que os homens sem Cristo são filhos da ira e filhos da desobediência. Um homem separado de Deus, um homem vivendo no pecado, eles estão debaixo da ira de Deus. Algemado por Satanás, inclinado a viver para agradar a carne e os pensamentos, portanto incapaz de viver para obedecer a palavra de Deus e os seus mandamentos. É impossível um homem preso às garras de Satanás fazer a vontade de Deus. É necessário se libertar, tirar os grilhões das suas mãos e ao encontro da salvação, da graça de Deus. Primeiro ponto desse tópico. A obediência marca um novo estilo de vida. O que é um estilo de vida? É um comportamento, é uma escolha, uma preferência. Transformado em novas criaturas. Agora os cristãos têm uma nova maneira de pensar, de viver e agir. Olha só, o comportamento é diferente. A maneira é diferente. Isso se chama testemunho. Não vos amoldei as paixões que tinhais anteriormente. Despojamos de todo velho homem e passamos a ser uma nova criatura. Chamado o povo para manter seu novo estilo de vida, não fraquejar diante das dificuldades, mas de forma absoluta obedecer à palavra de Deus.
né? Eles viviam na idolatria, viviam no pecado, viviam afastados de Deus. Agora eles fazem parte da comunidade de Israel. É uma advertência para não imitar o padrão do mundo, rejeitar qualquer tentativa de uma imposição ou modelo mundano de vida. Irmãos, quais são os modelos atualmente? São homossexualismo, são prostituição, são idolatria, são corrupção, avareza, mais amante de si do que amante de Deus. Então, a palavra paixões aqui indica anelos distorcidos e pervertidos, desejos sexuais impuros. O nosso estilo de vida marca a nossa obediência a Cristo ou não. É impossível um crente estar em uma atividade ímpia e não se corromper, porque o pecado é sagaz, Satanás é sagaz. Então o que fala? Santidade é separação, separação do mundo, das coisas do mundo, dos manjares do mundo. O que são os manjares do mundo, irmão? São todo tipo de pecado, de prostituição, de avareza, de idolatria, né? De idolatria de toda forma, né? Só nas imagens de escultura não, mas idolatria mesmo. Adorando o homem, adorando coisas, né? Coisas que os pensamentos criam. Mas nós sabemos que só existe um Deus acima de tudo e deveremos só amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo ponto, a obediência marca um novo procedimento. Do grego anastrope, que significa conduta, comportamento, modelo de vida. Esse termo é usado comumente para designar a forma anterior de vida. Agora nós somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos novamente revigorados, passando pela metamorfose do Espírito Santo para se tornar uma nova criatura. Das 13 vezes que esta palavra aparece no Novo Testamento, 8 delas são nas cartas de Pedro, do apóstolo Pedro, indicando a importância do procedimento cristão. O cristão faz 1.000 e sei quantas benefícios, mas se ele errar uma vez, ele é julgado pelo aquele erro. Enquanto o mundo aí fora tapa as suas podridões, né? O seu podre, mas o cristão não pode errar, não tem direito de errar. E não tem mesmo, porque nós somos luz deste mundo, né? Nós somos aquele que o farol que ilumina diante das trevas. Todo aquele que ainda não foi alcançado pela salvação vive preso nas amarras do pecado e do poder das trevas, viu? É o que eu falei, ainda não foi liberto. Está nas trevas, meu. Como consequência, vive para a prática do pecado, toda influência do mal e resulta em uma vida de desobediência. Tem que se libertar, tem que tirar as amarras. Os cristãos foram advertidos por Pedro para que demonstrasse um novo procedimento, uma nova maneira de viver e pela obediência, viver a santidade em tudo que fizeste. Temos vivido um novo procedimento em nossa vida? Isso aí é para cada um de nós, não precisa responder, cada um sabe das suas atitudes. Esse vídeo não é para julgar ninguém, mas sim para esclarecer e advertir, como o apóstolo Pedro fez nessa carta. Ele está advertindo, ele está recomendando, ele está alertando, né? Não é julgamento, é um alerta a nós nos prepararmos para como vida cristã, né? Terceiro ponto, a santidade e as atitudes resultantes do relacionamento. O que é um relacionamento, irmão? O relacionamento é ligação afetiva, é convivência, é atitudes e comunicação, né? E nós temos um relacionamento afetivo com o nosso Pai Celeste. Nós temos um relacionamento afetivo com nossos irmãos em Cristo. Nós somos um elo. Se um peca, todos pecam. Se um é julgado, todos são julgados. O cristianismo é o único que não tem direito a errar, porque todos são julgados. E eles colocam todos pelo erro só. Fazer parte do povo de Deus requer algumas condições bem específicas, e uma delas
é para relacionar com Ele, exige de uma vida santa. Perdão, irmão. Está escrito, e nos revela um detalhe importante na aceitação da Escritura do Antigo Testamento como sendo inspirada, assim como outros apóstolos e escritores do Novo Testamento fizeram o uso do texto, validando a sua inspiração e aplicação à nossa vida. Então, esse texto nós vamos ver ser de santo, porque eu sou santo, lá em Levítico, né? E já se falava que o nosso Deus é santo e ele requer santidade. Por isso que nós buscamos a santidade, buscamos ser santo, né? E nós somos santificados através da vida de Cristo, assim moldando o nosso caráter. Cristo é santo e devemos, quanto mais você pratica as atitudes de Cristo, o amor, a paz, a tranquilidade, o bom proceder, o bom caráter, moral, ética, né? Não se corromper, você está sendo moldado no caráter de Cristo, porque Cristo ensinou essas maravilhas para a gente. E nós somos aperfeiçoados aí. Tanto no Antigo como no Novo, que se pode concluir é que o povo de Deus deve mostrar na sociedade que vive a realidade desse Deus Santo. Então, como que você vai falar para uma pessoa que ainda não conhece o verdadeiro Deus que ele é santo? Através da sua vida, santificando, buscando a Deus, sendo correto, pagando as suas contas em dia, não defamando o próximo, né? Ajudando o próximo a encontrar o caminho da salvação. O comentarista R.N. Champlin diz: os santos são exortados a ocupar um lugar singular na história, evidenciando o fato de que há um Deus santo que impõe condições na vida humana e que pode, se for obedecido, elevar infinitamente o nível de vida humana. O Evangelho é a mensagem de como Deus pode fazer isso e de como o fará. Aqui está o poder do Evangelho. A sociedade clama por justiça, mas se nós, todo mundo, obedecesse o Evangelho, nós teríamos uma sociedade mais justa, mais santa, mais pura, porque o Evangelho combate a raiz do mal, que é o pecado, que é a desobediência. Então, se todo mundo obedecesse o Evangelho, cumprisse as normas de Deus, nós seríamos um povo muito melhor do que somos hoje. Eu não estou só falando dos crentes, não. Até os ímpios seriam abençoados, porque quando Cristo fez isso aqui, quando Deus pensou nessas leis, nesse regulamento, pensou em toda a sociedade. Para relacionar-se com Deus, o convite para o povo de Israel era de santificação. É um processo, irmão. É uma limpeza que nós fazemos, tiramos o pecado, tiramos as coisas que impedem para ter o acesso ou a intimidade com Deus, a convivência com Deus. No entanto, o povo de Deus não buscava verdadeiramente, apenas usava os rituais, cerimônias, seguia a letra da lei, no falso processo de santificar-se, né? Os seus corações estavam longe dele, né? Porque o povo não fazia de coração. E diz assim: sabemos que essa concepção era falha e que era insuficiente no processo de purificação de uma vida santa. A nova vida em Cristo oferece ao homem a oportunidade de relacionar-se intimamente com Deus, pelo processo que compõe toda a salvação e santificação. Conversão, justificação, redenção, regeneração, filiação e santificação. Aqui o apóstolo Pedro está deixando bem claro que a lei não teve suficiente poder para justificar, para fazer essas coisas, converter, justificar, render, regenerar e fazer filiação e santificação. É um processo, né, que acontece na vida de cada um de nós, em que somos reconciliados com Deus através de Cristo. Cristo é o elo, é a ponte, é o que liga, é o caminho, é a porta. Se você tem dúvida quem
aonde encontra o caminho, a verdade e a vida, eu posso te dizer com toda certeza, irmão, que não existe outro caminho. Todos os demais podem ser atalho e a perdição. Porque o atalho pode você se perder. Mas o caminho, que é Cristo, nunca e jamais você vai se perder. Porque Ele já apontou o caminho. Que Ele, pelo nome dEle, e nenhum outro nome foi dado no céu e na terra, senão o nome de Jesus Cristo. Nós somos salvos por esse nome poderoso. Não tem outro nome, não. Tem pessoas aí buscando outros nomes, mas nós sabemos que o único que pode interceder, religar, levar ao Pai é Cristo, né? Isso aqui a gente tem que deixar bem claro, porque só através de Cristo. E diz assim, em que somos reconciliados com Deus através de Cristo. Assim o sangue de Cristo e a obra do Espírito Santo nos concede o privilégio do relacionamento. Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Desde lá, quando Abraão levou o seu filho lá no monte para fazer o sacrifício, em obediência a Deus, Deus já tinha providenciado o cordeiro. E quando Abraão levantou a cutela, o machado, o anjo bradou que Abraão não fizesse aquilo, porque Deus proveu o cordeiro. E esse cordeiro, que é Cristo, ele derramou o seu sangue, ou espargiu o sangue. Esse é o significado do sangue de Cristo na cruz. Purificação. Ele foi o Cordeiro imaculado por nós. Ele foi e que nos dá esse relacionamento com Deus. Através de Cristo nós temos relacionamento com Deus. Só temos relacionamento com Deus porque temos Cristo. Se não fosse Cristo, não teríamos relacionamento. Portanto, ser santo é uma ordem a ser aplicada na vida de todo cristão, tanto no padrão do comportamento e conduta, quanto na identificação e aproximação do Deus Santo. O alvo da santidade na vida cristã deve mover todo cristão a viver de maneira diferenciada. Itamir N.S., né? É um pensador aqui, né? Eu não conheço, mas o autor da lição colocou: o alvo da santidade na vida cristã deve mover todo cristão e viver de maneira diferenciada. Viver diferenciada do mundo. Ter um comportamento sóbrio e cingindo os nossos lombos, né? E ser ágil na vigilância. O nosso Deus é Deus perfeitamente santo. Por isso devemos ansiar pela busca de uma vida de santidade e perfeição. Não somos perfeitos, mas enquanto estivermos aqui vamos assim perseguir a santificação para que nós um dia possamos estar na estatura do varão perfeito. Para a conclusão desse estudo, né? Pertencemos a Deus através do mérito de Cristo, né? O mérito é de Cristo, mediante a fé para compor os membros da família de Deus, né? Olha só, o mérito é de Cristo e mediante a fé somos alcançados pela fé, fazer parte da sua igreja e do seu reino. A igreja é a instituição mais perfeita aqui na terra. Vamos dizer assim, é uma embaixada de Deus. Chamado das trevas para a luz. Saímos das trevas para a sua maravilhosa luz. Da morte para a vida. Estávamos no vale da sombra da morte e fomos para o autor da vida. Da perdição para a salvação. Estava perdido, não tinha condição. Do pecado para a santidade. Nossa maneira de viver agora é ser santo, porque Ele é santo. Embora no mundo não pertencemos a Ele, estamos aqui, né? Mas não pertencemos a este mundo. Uma vez transformado na essência da alma para um novo procedimento de vida, de conduta, comportamento, abrimos mão e renunciamos aos apelos ilusórios, temporários de uma vida
de satisfação para este mundo e vivemos plenamente a abundância da nova vida em Cristo, separado por um relacionamento santo com Deus. O nosso Deus é santo, irmão. Ele quer santidade, Ele quer pureza. Ele quer no nosso coração a liberdade de agir em nós, em nossos corações, ter acesso a hora que Ele quiser, né? E nosso coração, nossa mente tem que estar limpa para receber o nosso Deus Criador. Meu irmão, meu amigo, você que tem acompanhado esses estudos, como sempre estou falando aqui, esse estudo não é para ler a revista toda, nós tentamos resumir o máximo, mas tem muita coisa aqui que você pode examinar nessa revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, que tem como o título central Motivações Cristãs da primeira e segunda carta de Pedro. Se você tem acompanhado nossos comentários aqui, tem gostado, queremos te convidar para assim estar conosco no próximo vídeo. Vamos terminar orando também, né? Agradecendo. Mas antes, eu quero dizer aqui que essa semana, dia 15 de outubro, foi o dia do professor, os professores das escolas seculares, mas também a Escola Bíblica Dominical tem seus professores, seus mestres que sempre estão ensinando, né? Trazendo a palavra de Deus com excelência. E eu quero deixar aqui a minha homenagem a todos os professores da Escola Bíblica Dominical, que leva essa instituição na igreja, uma instituição, né, da Escola Bíblica Dominical. Eu gosto muito da Escola Dominical e eu acho que ela é importante, relevante nesses dias tão difíceis, que a igreja possa assim extrair o máximo das Escrituras Sagradas, né? Vamos orar também pelos professores e também vamos orar por todos, mas aqui eu quero destacar os professores das escolas bíblicas dominical, os diretores, pastores, que possam sempre estar assim ajudando essa instituição. Pai querido, Deus eterno, Senhor da glória, Deus que nos criou e nos separou para uma vida santa e agradável a Ti, que nós como igrejas aqui na terra, como embaixadores que somos de Cristo, possamos iluminar a este mundo com nossas luzes, com nossas lamparinas, com sal, para salgar, para temperar, ó Deus, este mundo que anda tão perdido na sua vida, no seu cotidiano, no seu envolvimento com as coisas mundanas. Mas que nós, como igrejas, possamos sempre dar bons exemplos e que pessoas venham ver a luz de Cristo em cada um de nós. Abençoa a tua igreja, abençoa os pastores, que nós queremos colocar todos os professores, não só da escola bíblica dominical, mas os professores das escolas seculares também. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estar levando a tua palavra através desse vídeo, que o Senhor possa estar abençoando todos aqueles que vão ouvir e que possam entender a mensagem e aquilo que nós não conseguimos passar, que o Espírito Santo de Deus possa estar assim conduzindo melhor. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desses vídeos, participe conosco. Até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus permitir.